Bom, agora nós vamos para a parte 2 do vídeo, no vídeo anterior. Então, quem não assistiu ainda, seria interessante que visse esse vídeo, porque ali eu falo da maturação do sistema imunológico. Nós subdividimos na imunidade inata e adaptativa. E nesse vídeo agora eu vou falar um pouco sobre as mucosas. Então, nós vamos falar sobre o malte, ou tecido linfóide associado às mucosas. Nós podemos iniciar falando sobre o GALT, o tecido linfóide associado à mucosa gástrica, que tem um papel fenomenal na maturação dessa criança, do sistema imune dessa criança e, consequentemente, na proteção a infecções mais graves. É claro que ela vai ter várias infecções durante a primeira infância, mas o agravamento dela, né, vai depender da forma com que o seu sistema imunológico vai maturar. Isso também depende muito do comportamento da mãe, né? A mucosa gástrica, então, e o intestino, né, destacando aí, vamos dar um protagonismo aí para o intestino, que sempre foi muito mal visto, né, como órgão do corpo, mas ele é tão importante, a gente chama então de segundo cérebro, porque é através dele que se percebe também o mundo. Tudo que entra como antígeno através da mucosa oral, da boca, né, chega até o intestino, e esse intestino, então, vai maturar por esses desafios antigênicos que ele vai experienciar, né? Então, aí nós temos todas as bactérias comensais, nós temos alguns fungos também, saprófitos, né, e alguns, até vírus também, a gente não vai eliminá-lo, né, da natureza, faz parte também, que vai entrar via oral e vai atingir o trato gastrointestinal, o intestino, e ali é que vai se dar um processo que a gente vai ver agorinha, daqui a pouquinho no vídeo, que vai nos ajudar a entender, né, como essa criança matura através dessa mucosa, tá? O papel importantíssimo dela no sistema imunológico. Tem um outro vídeo aqui no canal que seria, eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo para vocês, é um vídeo animado, que tem uma animação também, e explica direitinho para vocês, mostrando os receptores envolvidos. Aqui eu vou fazer uma coisa mais rápida, porque é aplicado à pediatria, então eu não vou aprofundar demais, mesmo porque no canal já existe um vídeo para isso, e seria interessante que vocês assistissem, porque são conhecimentos novos, novos em termos, né, assim, novos para outras áreas, mas para imunologia já é bastante antigo esse assunto. Então a gente pode aprofundar, e eu vou deixar na descrição para vocês. Bom, então, acho que a gente já pode começar o vídeo, né? Então, bora lá, vamos assistir esse próximo vídeo. Então, vamos para a segunda parte da aula sobre o sistema imune da criança e a ocorrência de IVAs e de infecções do trato gastrointestinal. E vamos começar recapitulando. Nós vimos aqui que os linfócitos, eles estão em maior número, né, tanto a CD4 quanto a CD8, mas que a maturação dessas células, a maioria delas, são células naíves ou virgens, então, portanto, a sua funcionabilidade está comprometida aí, né, ainda não maturaram. A resposta imunológica também, principalmente a proliferativa, né, ele responde pouco, né, na proliferação em contato com o antígeno. Então, ela tem uma resposta a mitógenos diminuída também. Outra coisa que a gente pode observar são as reações de citotoxicidade, vão estar diminuídas por ação mesmo, pela própria CD8, né, ser ainda jovem e não responder bem a esses mitógenos, né? Então, na hora de liberar as enzimas para destruir o antígeno, ela vai ter dificuldade. A mesma coisa vai acontecer com os linfócitos B, vai ter uma produção menor de anticorpos específicos, e a fagocitose também, a quimiotaxia, na verdade, né, vai estar reduzida. Então, depois dessa lembrança, nós vamos ver agora o GALT, como ele se comporta na proteção dessa criança, né, como que a gente vai entender a maturação desse sistema. Vamos ver primeiro que a integração, né, existe aí uma integração entre o sistema imune, né, via malte do bebê, as mucosas, né, o tecido linfóide associado às mucosas, com os agentes que podem ser patogênicos ou não. Então, antes da gente entender isso,
a gente vai ver que a frequência no contato é importante, a gravidade ou a patogenicidade desse antígeno também tem uma importância grande, o tempo de duração de contato, né? E a capacidade também de levar a complicações. Mas antes mesmo da gente entender as infecções em si, é preciso que a gente veja a fisiologia desse sistema, né? Então, a gente vai ver primeiro aqui o intestino que vai funcionar, né, desse bebê, o malte que está sendo desenvolvido no bebê, ele é considerado o segundo cérebro, né? Então, o intestino, ele é uma barreira física para o contato com os agentes e, ao mesmo tempo, os agentes infecciosos, mas ao mesmo tempo ele recebe a informação do meio. Ele está em contato com os antígenos externos, que a gente chama então de microbiota ou são as bactérias comensais, né? Toda aquela microbiota que vai entrar em contato com os receptores, estão ali nos receptores TU deste bebê e que vai ter um papel fundamental no amadurecimento desse tecido, né? Então o GALT vai surgir a partir desse contato e esse GALT nós vamos ver ali a presença de linfócitos T, tanto CD4 quanto CD8, macrófagos, células apresentadoras de antígenos, né, as células dendríticas e os linfócitos B também. Então, vamos ver como é que se dá isso aí. Esse desenvolvimento, então, o primeiro contato, o povoamento desse GALT ou desse intestino, nós vamos ter ali a microbiota intestinal, que vai regular esse sistema imune inato e adaptativo. Então, a gente tem tanto a imunidade inata quanto a adaptativa maturada por esse contato com essa microbiota. Nós vamos ver no final, a gente vai entender um pouquinho mais para frente, né? No final, a gente vai ver a produção da IgA e a geração de uma resposta tanto T quanto B nesse intestino. O desequilíbrio da composição dessa microbiota a gente chama de disbiose, e vai estar associado a uma suscetibilidade maior a infecções e desordens imunológicas, como também o aparecimento de outras patologias que pode ser lá no futuro. Então, a incidência, né, a prevalência das doenças, como por exemplo diabetes, pode estar aumentado por conta desse iniciozinho da vida do bebê aí, na composição dessa microbiota e do desenvolvimento do GALT, tá? Então, a gente sabe que o sistema imunológico, ele é regulado e modelado, né, local e sistemicamente a partir do intestino. Por isso a gente chama, então, esse intestino de segundo cérebro. Esse aprendizado vai se dar lá. Então, a gente vai ver aqui nesse desenho, né, se a gente for observar ali onde está escrito antígeno, né, tem em várias posições, a gente vê que o antígeno está recobrindo toda essa mucosa, né? E esse antígeno vai entrar em contato com o GALT, vai fazer desenvolver esse GALT, né? Através de várias partes desse intestino, né? As células epiteliais vão capturar, né, elas estão ali, né? E elas vão capturar esse antígeno que vai estar solubilizado e vai difundir através das junções epiteliais. Nós vemos em outros locais também as células M, é uma outra forma de difundir esse antígeno, de ser capturada essa microbiota que a gente estava dizendo no slide anterior, vai ser capturada então lá no lume, vai atravessar a camada epitelial e vai ser transmitida para as células dendríticas. Essas células dendríticas, por sua vez, migram até o linfonodo mesentérico e vai interagir com as células T virgens, né, ou as naíves, que a gente chama, tá? Ali o antígeno vai ser absorvido pelas placas de Peyer, ou a lâmina própria, que também pode entrar em contato com a lâmina própria, e assim vai carrear, né, vai entrar na corrente sanguínea através da veia porta, chega até o fígado e depois vai ser distribuído na circulação. Ou o antígeno livre pode ser absorvido também pela linfa intestinal aferente, passa para os linfonodos mesentéricos e assim entrará na corrente sanguínea pelo ducto torácico. É uma outra forma disso acontecer, tá? Uma vez que o antígeno é mostrado pelas células M, ele vai ser distribuído através da barreira epitelial diretamente para as células apresentadoras de antígeno, as subepiteliais, né? Que vão processar, apresentar esse antígeno no local para as células T dentro das placas de Peyer. E esse antígeno, então, livre, vai ser carreado pelas APCs,
vão ganhar acesso à linfa, vão ser drenados ali, né? Chegando então a placa de Paia, depois vai ter ali o reconhecimento das células T específicas. Da mesma forma acontece com os linfócitos B, nesses linfonodos mesentéricos, e isso vai acontecer para que haja ali a produção das imunoglobulinas A, né? Em todos os casos, as células T, CD4 responsivas a esses antígenos, ou os linfócitos B, vão adquirir uma expressão de integrinas. Essas integrinas, 4, a gente chama de alfa 4, B7, mas não há necessidade de vocês saberem. É importante saber que é uma integrina e que é um receptor de quimiocina, tá? Então, elas vão deixar ali o linfonodo mesentérico, na linfa eferente, né? Então, o vaso eferente, e vai entrar na corrente sanguínea através do ducto torácico, sai da mucosa através dos vasos linfáticos, e essas células T e essas células B, né, que reconheceram aquele antígeno lá no linfonodo mesentérico, também pode se disseminar pela corrente sanguínea por todo o sistema imunológico periférico. Olha só que importante. Então, aquelas célulazinhas que estavam ali, locadas no intestino, no linfonodo mesentérico, são distribuídas para o organismo como um todo. Olha como é importante isso. Então, eu vou ter essa educação que começou ali no timo, que começou ali no intestino, vai ser distribuída por todo o organismo. Então, é uma educação que começa no intestino e se dissemina para o sistema periférico, tá? Essas células plasmáticas, elas vão produzir a IgA local e também as IgGs e IgM sistêmicas, que são muito importantes, né? Elas migram, circulam, esses sinais dessas integrinas, essas quimiocinas, que estão direcionando para a emigração dessas células para os tecidos. Dessa forma, tanto a célula T quanto a célula B vai possuir ali, quando eu falo de integrina, uma chave específica que vai permitir o acesso a tecidos restritos do organismo, né? E assim transmitir esse aprendizado. Quero que deixar bastante frisado, por isso eu estou repetindo isso, né? Vai transmitir o aprendizado para outras, né, mucosas e tecidos, diminuindo então a possibilidade de hipersensibilidade, né, trazendo tolerância para outros tecidos, tá? Então, resultado de tudo isso, para poder fixar bem, a produção de GA vai fazer o povoamento das mucosas e assim também a neutralização de patógenos, não só a neutralização dos patógenos, mas também trazendo uma tolerância sistêmica, tá? O bloqueio imediato da IgA é um elemento chave na homeostase intestinal. Vai reduzir uma atividade inflamatória desnecessária, né? Ou uma atividade inflamatória que poderia acometer a própria microbiota, né? Reduzindo essa microbiota. Embora a defesa imune humoral, né, mediada pelos linfócitos B, nas mucosas, sejam produtoras de IgA, a IgM e a IgG também vai contribuir com a defesa imunológica dessa mucosa, tá? Que mais? No intestino, olhando para o linfonodo aí, as células CD4 são importantes, né? E particulares, tem uma particular importância na regulação da resposta imune local, né? Porque elas são chamadas de Tregs, né? Então, elas têm uma capacidade de produzir interleucinas, como a IL-4, IL-10, a TGF-beta, e também produz o interferon gama. Então, são moléculas, são interleucinas responsáveis em manter a tolerância local, tá? Vão também, essas interleucinas, ajudar os linfócitos B a produzir uma memória efetora. Então, as IgAs são específicas e elas vão acumular preferencialmente nesses tecidos não linfóides, particularmente nessa mucosa distribuída, porque a gente não é um órgão ali que está presente, não existe um órgão, e sim ela é distribuída pela mucosa intestinal, importante na mediação e na homeostase imunológica, reduzindo esse processo inflamatório. Então, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Tem um outro vídeo que
existe ali uma animação, se vocês quiserem ver isso animado, eu vou colocar o link para vocês aqui, tá? Então, é importante a gente entender que a via de entrada do alimento vai alterar, então foi comprovado isso cientificamente, com animais, é claro, né? Mas também estudado em humanos que foram obrigados a receber a nutrição via parenteral, tá? Então, a nutrição parenteral, quando muda a via de administração do alimento, altera também a função imunológica do intestino. Isso foi provado porque a gente observa uma diminuição da MADCAM1 nas placas de Peyer, né, que é um receptor, uma integrina, que faz o trânsito de leucócitos e antígeno através da mucosa intestinal, né? Então, o trânsito de leucócito vai estar diminuído, principalmente das CD4s, né? Diminui-se também as interleucinas IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, TGF-beta e IL-13 no intestino, que vão controlar também a produção da IgA nesse tecido. A ausência também, ou a outra via administrada, né, do alimento, que não seja via intestinal, vai alterar o tamanho, a espessura desse tecido, o tamanho do gout, né? Ele fica mais fino, atrofia essa mucosa intestinal quando a via é parenteral. A redução também dessa IgA vai comprometer a imunidade da mucosa intestinal e também vai diminuir, assim, a migração de leucócitos e fagócitos para esse tecido, né? Então, a gente vê como é importante, né? Agora a gente vai falar um pouquinho do Bout, iniciando outra vez pela fisiologia, né? A gente vai ver que a ventilação é muito importante, a filtração das partículas vias aéreas, né, por toda a mucosa nasal, né, os cílios, os pelos que compõem, o muco que está presente recobrindo essa mucosa toda é tão importante, né? E ao mesmo tempo a gente vai ver que os mecanismos da tosse, espirro e broncoconstrição têm um papel fundamental na defesa, como também o sistema mucociliar. A parte da defesa humoral, a gente vai ver a importância das alfa-1 antitripsina, alfa-2 macroglobulina, o complemento, a defensina, a lisozima, lactoferrinas e os interferons também têm um papel importante na imunidade inata, bem como as imunoglobulinas, um papel importante na imunidade adaptativa. De defesa celular, as células, né, que estão presentes nessa via, são os linfócitos T e B, os macrófagos pulmonares e os neutrófilos. Então, são importantes na defesa do Bout. A outra coisa importante a gente vai entrar agora falando sobre as infecções de vias aéreas superiores, né, que fazem parte do aprendizado do sistema imune, né? A gente tem uma incidência de 5, mais ou menos, por ano, nos 2 primeiros anos de vida, e mais ou menos 10%, de 10 a 12 anos, né, quando a criança tiver mais ou menos, aumenta aí, né? A duração média das infecções é de 7 dias ou 2 semanas, e uma criança normal pode apresentar IVAs durante a metade do ano, né? A incidência vai aumentar com desmame precoce, né? Acabamos de falar da importância do leite materno, com a presença também das IgA já transferidas até que a criança mature o seu sistema digestivo, né, o seu intestino, e comece a produzir as próprias IgAs, né, e a falta de apresentação de antígenos inócuos também. Então, se a mãe esteriliza absolutamente tudo, não deixa ela entrar em contato com os antígenos inócuos, a gente não vai ter uma maturação, né, mais lenta desse intestino, portanto, produção também das IgAs, né? A creche, né, os irmãos mais velhos, fumantes em casa pode também aumentar essa incidência. A grande maioria dela é de etiologia viral, mesmo porque a gente já viu que a resposta está mais desviada para TH2, né, e a resposta TH1 da criança ainda está comprometida, né, justamente por aquele mecanismo de tolerância que a gente já viu dizer que seria importante aí, né? Nos intervalos, as crianças vão apresentar saudáveis, tendo a recuperação completa desses quadros agudos. Então, não é para se preocupar,
para deixar que isso aconteça, porque também a criança está desenvolvendo o seu sistema imunológico através das suas experiências, né? Como a gente aprende, o cérebro aprende com as experiências, o sistema imune também. E o crescimento e o desenvolvimento não são afetados. Então, a gente vai ver que a regularidade, né? Quando a gente fala de frequência, né? Dos check-ups, que a gente vai submeter essa criança lá no posto de saúde, a regularidade é de 0 a 6 meses mensal, então a consulta deve ser mensal, de 6 a 12 meses de vida bimestral, de 1 a 2 anos trimestral, de 2 a 5 semestral e a partir dos 5 anos anual. Os exames mais pedidos, né, os primeiros exames, o teste do pezinho, triagem neonatal, que vocês já viram em tutoria ou vão ver em tutoria, e os exames de rotina são praticamente os mesmos do adulto, né, e vai depender muito da condição da criança, né. A análise de fezes é importante para determinar a presença de parasitas, muco e sangue oculto nas fezes, né. Os exames de urina para avaliar alterações macroscópicas, microscópicas e bioquímicas. A gente vai tentar identificar a presença de bactérias, fungos e infecções, caso ocorra, e a perda de proteína também na urina, quando existe aí uma suspeita de alterações renais, né? Ou a presença de glicose também, no caso, né? Que pode acontecer às vezes, né? O hemograma, ele vai ser solicitado para quando se tem suspeita de uma anemia, de sinais de anemia, e o diagnóstico precoce também de infecções. A gente pode também pedir ali contagem de plaquetas para avaliar o coagulograma se necessário. O perfil lipídico, com crianças com histórico familiar de cardiopatia, dislipidemias também. Caso os resultados mostrem alteração, a gente pode tratar precocemente, evitando as complicações. Então, seria interessante ficar atento a isso. A função renal e tireoidiana, dosa-se a creatinina e a ureia para função renal, e tireoidiana a gente faz a dosagem do T3 e T4. A glicemia e a insulina, quando se trata de diabetes infantil, que é um problema que vem preocupando bastante por conta da obesidade, né, que tem aumentado bastante em crianças também. Então, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui comigo. Agradeço a vocês, e se tiverem alguma pergunta, vocês podem deixar, se não forem meus alunos, né, pode deixar aqui embaixo nos comentários, e para os alunos eles podem ter acesso ao meu WhatsApp e também nas aulas do LPI, certo? Então, espero que aproveitem bastante.